Saudações a todos. Tomei conhecimento de um comunicado da Associação Moçambicana dos Juízes que dá conta do início de uma greve que os juízes vão fazer a partir do penso que dia 9 de agosto, por 30 dias e prorrogáveis por mais 30 dias. Coincidentemente, desculpem falar assim, mas coincidentemente, começa dia 9 de agosto e depois vai para 9 de setembro, depois 9 de setembro mais 30 dias, 9 de outubro. Qualquer coisa aí não está bem. Dia 9 de outubro parece que é um dia especial em Moçambique. E no meu ponto de vista, que foi estratégico, foi. Mas a pergunta que eu faço, primeiro, será que é legal esta greve? Bom, eu vou levar as opiniões, várias opiniões. Temos uma opinião, portanto, penso que de um doutrinário que está a gerar muito nas redes sociais, que dá conta, penso que faz-me lá o nome, pois, mas que dá conta que não é legal. Tens a opinião também do Dr. Carlos Molhane, antigo presidente da Associação Moçambicana dos Juízes. Eu vi, portanto, no seu comunicado de repúdio ao uso da imagem dele, a dizer que também tem dúvidas em relação à legitimidade dessa greve. Temos também a opinião de um ilustre bastonário, portanto, do Dr. Tomás Tembano, que também manifestou, pelo menos em alguns grupos de que eu participo, também que não é legal, e também acho que pôs também publicamente no Facebook. Quem sou eu para duvidar destas sumidades? Quem sou eu? Mas vamos aos fatos. Uma greve de juízes nessa altura significa que os juízes estão a usar a Constituição de uma forma, no meu ponto de vista, torpe. A Constituição da República, quando dá direito universal à greve, é direito dos trabalhadores. No meu ponto de vista, os juízes não são trabalhadores, não são meros trabalhadores. Os juízes são órgãos de soberania, assim como a Assembleia da República, assim como o Poder Executivo. Mas qual é que é o efeito útil da greve? O efeito útil da greve é um inferior queixar-se ou chantagear, entre aspas, um superior. Eu, no escritório, tenho os meus subordinados. Os meus subordinados podem fazer greve para alertar a mim, para fazer valer os direitos deles, porque há uma relação hierárquica. Quem é superior e hierárquico de um juiz ou de um órgão de soberania? Existe? Não existe. Se não existe um órgão superior hierárquico, significa que não existe subordinação, significa que não há fundamento para haver greve. É greve contra quem? Imagina que eu, no meu escritório, da qual eu sou, portanto, o único advogado, vou fazer greve contra quem? Contra mim mesmo. Não faz sentido isto. Eu penso que os juízes estão a dar um mau exemplo de cidadania e de profissionalismo. Pelo menos, gostei de saber que não são todos os juízes, porque o comunicado dá conta de que é apenas a maioria dos juízes. A maioria dos que estavam presentes naquela sessão. Não sabemos quais são. Não foi-nos dito isso. Mas também tenho conhecimento que muitos juízes não estão a favor disso. Eu particularmente, Elísio de Souza, estou solidário em relação à situação financeira dos juízes. Eu sou magistrado, mas portanto, em licença ilimitada. Eu sei o que é que passa um magistrado na sua vida, pessoal. Mas isto não o torna o direito de violar a lei. Um juiz fazer greve está a violar a lei. O juiz é o garante da lei. Não existe nenhum artigo, não existe nenhum dispositivo legal que autorize o juiz a fazer greve. Não existe. Vai-se dizer, ok, o que não é proibido, mas também não existe nenhum dispositivo que proíbe. O que não é proibido é permitido, só funciona nas regras gerais de interpretação. Um trabalhador, portanto, vamos supor um trabalhador de uma mina. A Constituição não fala de trabalhador de uma mina, fala de trabalhadores. Então aí está autorizado. Mas o juiz é um órgão de soberania. O juiz é como se fosse o nível mais alto da sua classe. Então está a fazer luta com quem? Se os juízes querem desenvolver uma luta contra os outros órgãos de soberania, não pode ser por via da greve. E depois se diz assim, que vai se assegurar os serviços mínimos.
O que é um serviço mínimo na justiça, meu Deus? Sabendo que os processos levam o tempo que levam. Há processos até que levam 10, 20 anos para serem julgados. É uma providência cautelar, não é serviço mínimo. Os serviços urgentes não é serviço mínimo. Porque cada processo tem a sua natureza. A natureza dos assuntos judiciais não pode ser a natureza de mercearia ou dos assuntos hospitalares. Eu penso que é preciso que os juízes pensem muito bem. Eu estou solidário à situação deles, mas é preciso não violar a Constituição no sentido de fazer valer uma situação. E desculpem falar, eu também não gosto muito de guardar as coisas, mas eu acho que é o timing de os juízes estarem a fazer greve, até parece que tem a ver com a questão das eleições, parece que quer se embaraçar o governo. E se é de facto esta intenção de embaraçar o governo, sinceramente eu acho que não é uma boa estratégia para se reivindicar os direitos. Nós temos que ter consciência de que nós temos que ter juízes profissionais, temos que ter magistrados profissionais. Existe um código de ética que foi aprovado em 2022 pelo Conselho Superior da Magistratura Judiciária e que depois foi publicado no BR, que é muito rico em relação à matéria daquilo que são as condutas, aquilo que deve ser a conduta do juiz. O juiz é um órgão de soberania que se guia por princípios fundamentais do Estado de Direito. E não pode este mesmo juiz baixar-se ao nível de um trabalhador simples e reivindicar direitos por via da greve. Isto não existe. E se for a ver o primeiro comunicado antes deste, falava-se de medidas contundentes. Eu não passaria nunca que chegaria à greve, porque sabemos todos que uma greve é ilegal. É preciso termos, portanto, profissionalismo naquilo que fazemos. E não fica bem quando são aqueles que são garantes da lei a serem os primeiros a violar a lei. Porque, para mim, isto é uma violação clara da lei. Os juízes não têm direito à greve. Porque os juízes são um órgão de soberania. Imagina, por exemplo, que um Presidente da República faça greve. Imagina que a Assembleia da República faça greve. Fazer greve para quem? Quem mais vai fazer greve para um órgão que ele próprio já é o próprio órgão de qual deve receber aquilo que são as reivindicações? Isto não faz sentido absoluto. Não faz sentido nenhum. Perdão. E depois, repara uma coisa. No comunicado da Associação dos Juízes, não consta nenhuma cláusula. Isto não faz sentido para um comunicado feito por juízes. Não tem base legal nenhuma, não faz sentido isto. Nós estamos a criar, estamos a colocar o Estado numa grande fragilidade, porque os juízes são o Estado moçambicano. Os juízes administram a justiça. Como é que num comunicado não tem nenhuma base legal? Não escreve uma base legal, não faz sentido isso. Onde é que nós estamos? Espero que depois não se misture esta minha manifestação. Tem, portanto, mesmo neste código de ética dos magistrados judiciais, que os magistrados podem se manifestar nas redes sociais. Tem lá. Portanto, esta é uma manifestação minha, eu como, portanto, advogado, portanto, mas falo como pessoa, como jurista, não falo em nome de nenhuma agremiação, falo em nome próprio. Mas eu espero que haja, portanto, haja revisão nesta forma de agir por parte dos magistrados judiciais. E mais do que isso, é preciso que as reivindicações sejam feitas em foro próprio e pelo modo próprio. E ainda ontem recebi, portanto, um desses comunicados, não é? Que dava conta que nem todos os juízes estão dentro desta manifestação. Então, eu queria apelar aos juízes que se conformassem com a lei e que não usassem métodos e tempos, portanto, como quem diz, tempos em que estamos num processo de eleições, estamos num processo de renovação, portanto, da estrutura do Estado, para, portanto, criar esse tipo de situações. Não fica bem. Todos nós estamos a ver isso e eu acho que não fica bem. Espero que, eventualmente, não se misture aquilo que é a minha opinião em relação a isso com aquilo que é o meu trabalho que eu desenvolvo nos tribunais. Muito obrigado a todos.